Olá a todos vocês, Shalom Leculam, a paz do Eterno, que Adonai Elohim os abençoe. Mais um vídeo, e agora eu quero falar sobre os seguidores do Mashiach do primeiro século. Bom, é conhecido, geralmente, que os discípulos de Yeshua eram cristãos, né? Tem uma passagem bíblica que fala que em Antioquia começaram a ser chamados de cristãos. Mas, na realidade, os discípulos de Yeshua, eles eram chamados de Netzarim. E quem eram os Netzarim? Bom, a proposta desse vídeo é explicar quem foram os Netzarim. Bom, inicialmente, todos os discípulos de Yeshua eram conhecidos como Netzarim, nazarenos, conforme o texto de Atos 24:5. Tanto judeus quanto gentios estavam unidos em um só corpo. Encunhados de Netzarim, somente na cidade de Antioquia é que os discípulos foram chamados de cristãos, pela primeira vez, Atos 11, versículo 26. Isso por volta dos anos 40 a 60. Enquanto em Antioquia os seguidores do Messias foram apelidados de cristãos, em todos os outros lugares se manteve o nome original, Netzarim, nazarenos. Bom? Segundo as lições do erudito Rai, da Universidade de Jerusalém, judeus, gentios, crentes em Yeshua eram conhecidos como nazarenos, Netzarim. E somente muito tempo depois houve essa distinção terminológica entre nazarenos e cristãos. Enciclopédia, né? Deixa eu ler aqui. Nazareno, Cristianismo, Universidade, 1992, página 15 a 17. Tá? A biografia aqui. Está em inglês, né? Está em inglês. Se no passado judeus e gentios eram chamados de nazarenos, Netzarim, essa situação mudou e passou a fazer a seguinte diferenciação de nomenclatura. Bom? 1. Os Netzarim, conhecidos como nazarenos, que eram judeus crentes em Yeshua, Hamashia, né? Hebraico, Netzarim, aramaico, Netzaraya, nazarenos. Os cristãos, setor constituído por gentios, crente em Yeshua. Depois começou a ter essa separação. Netzarim, os crentes judeus, e cristãos, os crentes gentios. Netzarim, nazarenos e cristãos estavam unidos e tinham plena comunhão, os dois, tá? Os dois grupos, gentios e judeus. Gentios convertidos. Frequentando sinagogas, já que até então não existia igrejas. Tá bom? Em Maasei Shelihim, Atos Emissários, Atos Apóstolos, capítulo 15, há uma discussão acerca do relacionamento entre gentios e judeus. Na ocasião, Yaakov, conhecido como Tiago, estabelece uma série de recomendações aos gentios e prescreve. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, né, na sinagoga. Em cada Shabat é lido nas sinagogas. Atos 15, versículo 21. No entanto, transcrito, identifica-se três importantes dados. Judeus e gentios se reuniam em cada Shabat, eles estudavam a Torá, a lei de Moisés, estavam unidos nas sinagogas e não nas igrejas. Estes três elementos indicam que judeus e gentios praticavam o judaísmo de Yeshua. Tá? O cristianismo, como se verá adiante, foi difundido por Inácio de Antioquia, o Santo Inácio Católico, e é contrário às primeiras práticas dos emissários, os apóstolos, de Yeshua. Eis o cristianismo de Inácio. Tá?
determina a reunião no domingo, ensina que a lei Torá de Moshe foi abolida pelo Novo Testamento, ordena a reunião em igrejas. Esses três ensinos são totalmente antagônicos àquelas três características extraídas de Atos 15 e 21, conforme visto no parágrafo anterior. Bom, o que está dizendo aqui? Está dizendo que os discípulos de Yeshua, judeus, e os discípulos de Yeshua, gentios que começaram a crer em Yeshua, eles se reuniam no sábado, no Shabat, e nas sinagogas. Não existia igreja. Quem começou a desenvolver o cristianismo foi Inácio, o Santo Inácio católico. E aí ele mudou essa questão, como já foi lido. Curial sublinhar tanto os primeiros emissários, apóstolos, quanto os primeiros discípulos de Yeshua foram judeus, ingressando posteriormente nas comunidades os gentios que chegaram depois. E todos eles eram chamados de Netzarim. Somente tempos depois, conforme Atos 11, 26, os discípulos gentios passaram a ser chamados de cristãos, por aqueles que falavam a língua grega. Tá bom? Bem explicadinho isso. Nazarenos e cristãos estavam unidos praticando o judaísmo ensinado por Yeshua, razão pela qual se congregavam em cada Shabat para estudar a Torá, a lei de Moshe, nas sinagogas, Atos 15 e 21. Provar-se-á aqui e agora que, biblicamente, os Talmidim, os discípulos de Yeshua, eram conhecidos como Netzarims. Quando Shaul estava sendo acusado perante o governador Félix, seus inimigos formularam a seguinte acusação: descobrimos que este homem, Paulo, é uma peste. Ele é um agitador de judeus pelo mundo todo. É líder da seita dos Netzarim. Maasei, Shelihim, Atos 24, versículo 5. Shaul, que é conhecido como Paulo, rebateu a acusação que seria um agitador, porém não negou que seria um líder do grupo conhecido como Netzarim, ou os do caminho, o caminho. Entretanto, eu, Shaul, admito, adoro Elohim dos nossos pais o quê? Os judeus. De acordo com o caminho a qual eles chamam de seita, continua a crer em todas as coisas de acordo com a Torá. E aí, continua a crer. Paulo está falando. Leio todos os escritos dos profetas. Paulo está falando, não acredito em tudo, continuo crendo. Faço parte desse grupo do caminho, mas continuo crendo na Torá e nos profetas. Aí para quem diz que ele foi anulado, tá? Antes de Shaul, Paulo reconhecer que Yeshua era uma Mashiach, perseguiu os discípulos do Salvador, conhecidos como membros do caminho. Shaul, Paulo, respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas da sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, e levassem presos para Jerusalém. Aí Atos 9, 2. Tá? Logo verifica-se que os primeiros discípulos de Yeshua eram chamados de Netzarim, ou simplesmente membros do caminho. Atos 9, 2, Atos 24, 5 até o 14 e Atos 19, 9 ao 23. A respeito, Giza, o rabino James Scott, diz assim: o termo o caminho é usado para descrever os crentes de Atos 9, 2, Atos 22, 4. Que, na verdade, recapitula o evento de Atos 9, 2. Este termo caminho é usado para alternativa ao nome Nazarenos. Tá? Aqui está a Hebraic Rots, comentário, tá? Página 64 a 65. Em Atos 24, 5, 14, os opositores de Yeshua diziam que os nazarenos, ou os do caminho, representavam uma seita do judaísmo. Porém, em verdade, o judaísmo nazareno ou do caminho é a religião bíblica praticada pelos Talmidim, os discípulos de Yeshua. Tá?
Esse judaísmo nada tem a ver o judaísmo de Yeshua não tem nada a ver com o judaísmo atual, tá? Rabínico, que é corolário dos ensinamentos da maioria dos perushim, fariseus, estes tão criticados por Yeshua. Eu não preciso falar mais sobre isso, mas os discípulos de Yeshua, eles eram conhecidos como Netzarim. Tá? Eu não vou entrar aqui na questão da etimologicamente falando, o vídeo já tem 10 minutos, não ficar muito prolongado, mas os primeiros discípulos de Yeshua, judeus e gentios, eram chamados de Netzarim, tá bom? Não de cristãos. Lembrando que o costume inicial de cultuar ao Eterno dos discípulos de Yeshua era de uma forma. E a forma como o Inácio começou a colocar no cristianismo é outra. Tá bom? Fica esse vídeo aqui registrado ao Fazendo Techuvá, que os discípulos de Yeshua eram chamados de nazarenos, ou os do caminho, não de cristãos, que é uma palavra que foi utilizada muitos anos depois pelos gregos. Tá? Isso tem que ficar registrado aqui, porque anteriormente à passagem de Antioquia, os discípulos eram chamados de nazarenos, tá bom? Não de cristãos, e a forma de culto era outra. Estudavam o Tanar, iam na sinagoga para aprender mais sobre os preceitos. O caso bem interessante a trazer para essa palavra é o caso de Cornélio, que era um temente ao Eterno, e era frequentador da sinagoga e foi cheio do Espírito Santo. Tá bom? Os discípulos de Yeshua não eram conhecidos como cristãos, apesar que os cristãos começaram a utilizar essa forma, tá, para dizer que eram discípulos de Yeshua, e depois, oficialmente, foi oficializado por Constantino o cristianismo. Tá? Então, a pregação do evangelho começa com os judeus. Tá? Os judeus pregam o evangelho aos gentios. Nunca se esqueça disso, tá? Os discípulos de Yeshua eram judeus e eles começaram a pregar a Bessorá, tá bom? Não foram os gentios que começaram a pregar a Bessorá. Foram os gentios que ouviram dos judeus a boa notícia, tá bom? Tem que ser dito a verdade e os fatos. Que Adonai Elohim vos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach, o Messias de Israel. Se gostou desse vídeo, compartilha, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Os discípulos de Yeshua não eram conhecidos como cristãos, tá bom? E eles eram judeus que pregaram para gentios e que a comunidade gentílica começou a crescer. Depois começou a entrar os lobos que Paulo disse em Éfeso, que entraria e não pouparia o rebanho. Pense nisso. Por que o ar do domingo? Se não é um mandamento das Escrituras. Já parou para pensar? Que Adonai Elohim te abençoe. E pense o seguinte, se Yeshua veio cumprir a lei, por que dizem que a lei foi anulada? Pense nisso. Que Adonai Elohim vos abençoe e vos guarde.